Hoje nós vamos falar sobre fome e vontade de comer. Entender como diferenciar uma sensação da outra, porque entender a diferença entre uma e a outra pode te ajudar e como lidar com essas sensações quando elas surgem. Sejam bem-vindos ao canal, um canal que ajuda você a implementar e sustentar a melhoria da sua relação com o corpo e alimentação. Às vezes, o que você chama de vontade de comer pode ser fome. Às vezes, a fome e a vontade, elas se encontram. Entender o que você sente vai ser muito importante para que você possa atender à sua real necessidade. Porque se, por exemplo, você tá com dor de garganta, mas você vai lá e toma um remédio para dor no estômago, percebe que a dor de garganta ela não vai embora? É mais ou menos isso, o porquê é tão importante a gente aprender a dar nome para aquilo que a gente sente e, portanto, responder de forma mais coerente com esses sinais. Quer entender mais sobre isso? Então vem comigo. Muito prazer, o meu nome é Letícia Teixeira, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e comportamento alimentar pela USP, tenho formação profissional em Mindful Eating pelo Instituto Consciência Alimentar e sou instrutora de yoga formada na Índia pela tradição Himalaia. Se você gosta de assuntos como esse, não esquece de já se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Hoje a gente vive em um mundo onde sentir fome ou vontade de comer parece uma coisa errada. Vocês sentem isso? Me contem depois nos comentários. E acredito que essa visão que muito se espalha hoje de vermos então, a fome como uma coisa errada, a vontade como uma coisa errada, vem bastante desse lugar. Um lugar onde parece que todo mundo que quer emagrecer ou, enfim, começar a melhorar aí a relação com o corpo e alimentação precisa então silenciar de uma vez por todas essas fomes e esses pensamentos incessantes em comida, as vontades que possam surgir. Então, o primeiro ponto é que você não tem nada de errado com você se você sente vontade de comer. Não tem nada de errado com você se você sente fome. O que a gente precisa aqui entender é como perceber cada uma dessas coisas e como administrar cada uma delas também. Então, não é errado sentir nada disso. Você não precisa se sentir culpado por sentir o que você sente. E se permitir aceitar a realidade que você tá, o que você sente, pode ser a maior virada de chave que você vai ter no seu processo. Porque quando você se permite ver, ao invés de ficar se criticando, se julgando, você também consegue ver as soluções. No consultório eu observo muitos pacientes relatando sentirem vontade de comer, mas quando a gente vai investigar com esse tom de curiosidade o que de fato está acontecendo, a gente observa que na verdade existia fome. Que o que esse paciente sentia não era vontade, era falta de estruturação, era falta de organização, às vezes é falta de nutrientes, enfim. É de fato bastante complexo e por isso a gente precisa trazer esse olhar ampliado. O que eu vou te oferecer aqui são ferramentas que você mesmo pode aplicar na sua vida para começar a diferenciar. Isso já vai ser um grande passo na sua jornada e é claro, se você precisar de ajuda para caminhar por isso, você pode contar comigo, que eu faço acompanhamentos nutricionais e sem dúvidas vai ser um prazer ajudar você. E começo trazendo uma pergunta: o que você sente no seu corpo quando você sente fome? Muitas pessoas relatam um estômago roncando, começando a pensar ou considerar comer, pensando nas opções que talvez estejam ali disponíveis. Começa a dar uma queda de energia e a fome, informação importante, ela é algo gradativo, ela é algo que cresce aos poucos. Ela não surge do nada, ela não vem do nada. Ela tem níveis. Então, se a gente pudesse ali, a gente conseguiria, por exemplo, entender em níveis de 0 a 10 e perceber que ela vai aumentando. A fome ela não vai do 1 ao 10 do nada. Ela primeiro precisa passar pelo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até chegar no 10, tá? E ela começa a surgir depois de algum tempo que você já fez uma refeição. Ela não surge logo após uma refeição. Ela tem um tempo para aparecer. E quando você come, você sente saciedade. Então você sente o estômago cheio,
você sente aquela sensação, muitas vezes, de plenitude. Ou então, se você comeu demais, né, você pode até sentir ali um desconforto no abdômen. Então, a fome, quando cessada, ela traz essas sensações. E, se, claro, foi uma refeição prazerosa, ela pode trazer também a sensação de satisfação, de prazer. Por sua vez, a vontade de comer costuma surgir quando há ausência de sinais no estômago. Eu costumo dizer que a vontade de comer, ela pode, muitas vezes, especialmente quando é uma vontade emocional, e aí, papo para outro vídeo, porque dentro das vontades, dentro das fomes, existem tipos de fome e tipos de vontade de comer, tá? Mas especialmente quando é uma vontade emocional, se existe uma manifestação no corpo que pode acontecer, normalmente é na região do nosso peito ou garganta, tá? Então essa é uma boa sacada para você identificar se o que você está sentindo é algo no estômago ou é algo no peito e garganta. Se é então fome ou se é talvez aqui uma vontade de comer. Desejos específicos podem surgir, especialmente quando a gente fala de uma vontade realmente específica. Então, eu quero comer chocolate ou o bolo específico que a minha tia faz, ou até, enfim, uma vontade ali talvez por alimentos que são mais ricos em energia, que são mais doces. Então, isso pode surgir aqui também. Comer alguma coisa se apresenta quase como se comer fosse a melhor ou a única opção naquele momento. É aquele momento que você vai na sua cozinha, você não sabe o que você está procurando, mas você está procurando. Então você abre a geladeira, abre a despensa, você não sabe o que você está fazendo ali, não sabe o que você quer, mas você está ali. E não sempre, mas pode existir junto com a vontade quando você come algo, né, para saciar, entre aspas, essa vontade, você terminar essa refeição sentindo que aquilo não saciou você e não te satisfez, tá? Isso não sempre, mas isso pode acontecer. Essas são as grandes diferenças aí entre a fome e a vontade de comer. Você conseguiu identificar aí essas diferentes sensações que podem existir? Bom, eu te convido a trazer esse olhar nos próximos dias e possa então lidar com isso de uma melhor forma. Então, se você identificar que está com fome, se alimente com consciência. Evite deixar que essas fomes atinjam lá um nível muito alto. Atender a essa fome em níveis mais regulares pode ser bastante importante para que você consiga controlar o seu consumo alimentar. Tenha uma boa distribuição da sua alimentação ao longo do dia, procurando evitar consumir grandes volumes em poucas refeições. Talvez pode fazer mais sentido você fazer mais refeições em menores quantidades ao longo do seu dia. Se a fome é algo, por exemplo, chega a níveis bastante exagerados e muitas vezes te levam a exageros alimentares. A vontade, por sua vez, como eu disse, ela não é errada, a gente não precisa sentir culpa com ela. Os contextos, eles ditam muito, no fim das contas, como a gente vai lidar com cada situação. Não existe uma fórmula perfeita para se lidar com a vontade. Nem todas as vezes que você sentir vontade de comer, mesmo que você identifique que é uma vontade de comer, necessariamente você precisa comer. Pode ser importante aprender a surfar com a vontade de comer em alguns momentos, porque talvez não seja coerente atender a todos esses sinais, todas as vezes que eles vêm. Mas tantos outros momentos, talvez sim, seja coerente atender a sua vontade de comer. E existem estratégias para ajudar você a comer com consciência. Inclusive, uma boa estratégia para você atender a vontade de comer, quando você decidir comer, é assistir o vídeo de saciedade sensorial que tem aqui no canal. Ele pode te ajudar a entender como não exagerar nas quantidades e atender verdadeiramente a sua vontade de comer. Muitas vezes a gente está com vontade de comer, mas a gente nem sequer percebe o sabor, as sensações, aquilo que a gente no fim foi buscar no alimento. E parece que a gente nunca se sente satisfeito e precisa de mais. E aí a vontade, sim, vem aparecer algo errado. Enquanto ela não é, mas sim a forma como a gente talvez
esteja lidando. Existem formas diferentes de se relacionar com tudo isso e aqui a gente fala sobre algumas delas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você consiga diferenciar uma sensação da outra e, consequentemente, melhorar a sua relação com o corpo e alimentação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ficou até aqui, deixa uma florzinha nos comentários para eu saber que você me acompanhou até esse momento. E bom, eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada por estar aqui comigo. Até lá!